O propósito de Deus em relação à redenção. O propósito de Deus na redenção é a fase que diz respeito à salvação dos homens. Parece seguir a seguinte ordem. Primeiro, Deus cria o homem. Segundo, Deus permite a queda do homem. Terceiro, Deus providencia a salvação em Cristo. E quarto, Deus assegura a aceitação da salvação por parte de alguns. Seu significado. Por propósito de Deus na redenção, nos referimos àquela divina determinação que, desde a antiguidade, selecionou certos indivíduos dentre a raça pecaminosa de homens, às quais seria proporcionada a graça especial de seu Santo Espírito, a qual os levaria eficazmente ao arrependimento e à fé em Cristo. B. Sua realidade bíblica. A Bíblia nos proíbe de lançar a base dessa salvação nos atos ou mérito dos homens. Antes, ela nos ensina este processo como uma eleição por parte de Deus. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai. Pois não tendo gêmeos ainda nascidos, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá o menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Saul. Romanos 9, versículo 9 a 13. Não somos salvos porque temos fé em Deus, mas temos fé em Deus porque Ele nos salvou. É importante que não se faça uma inversão da verdade, pois assim como não é o calor que causa o fogo, mas um fogo que causa o calor, também Deus nos escolheu e nos predestinou à sua igreja para a sua salvação. Vemos essa realidade nos seguintes trechos bíblicos. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, conforme Romanos 8, versículo 28 a 30. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. C. Sua aplicação. O propósito de Deus na redenção aplica-se de forma geral à humanidade. 1. Sua prova. Olhai para mim, sereis salvos vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso 22. 2. Seu conteúdo. A chamada geral contém, primeiro, a declaração do plano de salvação. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Segundo, a declaração de que o pecador tende a arrepender-se. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Atos capítulo 17, verso 30. Terceiro, a declaração de que a aceitação é opcional, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12. Terceiro, o meio usado. O meio utilizado para o propósito divino da redenção é a sua palavra escrita ou pregada. Aqueles que rejeitam esses dois meios pelos quais se conhece o propósito divino da redenção são culpados por rejeitar toda a possibilidade de salvação. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, conforme declara em Hebreus capítulo 2, versículo 3. É importante salientar a essa altura que o meio utilizado por Deus para a realização do seu propósito redentor é a sua palavra. Porém,
Esta, por sua vez, necessita de um objeto ou veículo de comunicação que a efetive. Este veículo ou objeto é o homem. Conclusão. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Assim escreveu Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. A grande realidade para seres mortais como nós é justamente essa expressa pelo apóstolo Paulo. Embora empenhamos os nossos esforços para alcançar um conhecimento de Deus, analisando a sua definição teológica, a sua existência, a sua natureza, os seus atributos e suas obras, jamais conseguiremos ter um pleno conhecimento da pessoa de Deus, pois o nosso conhecimento sempre será limitado. Devemos, em um ato de extrema reverência, nos conformar com as declarações bíblicas sobre a pessoa de Deus e não tentarmos caminhar por outros caminhos a fim de compreender a plenitude de Deus. A Confissão de Fé do Westminster declara: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessária à sua salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1 da Escritura Sagrada. Assim, através da Palavra de Deus, podemos afirmar como Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, verso 3. Até a nossa próxima disciplina, se Deus quiser. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.